Olá, meus amigos, como vocês estão hoje? Estamos aqui no Café Psicológico, comigo, Débora Beldowix. Eu tenho feito alguns cafés esporádicos, não mais temos um dia exato ou uma hora exata, mas temos agora o Café Psicológico que acontece assim, né, de repente. Há 15 minutos atrás, eu coloquei aqui no meu Facebook perguntando sugestões de tópicos para a gente fazer um café em, em 15 minutinhos. E a primeira pessoa que respondeu, ela sugeriu que a gente falasse do luto. Algumas pessoas também já deixaram algumas sugestões, mas a gente vai então ir pela primeira sugestão, que seria o luto. É uma situação em que todos nós, em algum momento, teremos que, né, todos vão ter que lidar com essa situação. E é um tópico bem delicado, porque muitos de nós temos até um pré-julgamento do que é esse processo, o que significa perder uma pessoa, o que significa aquelas frases, vai estar tudo bem, Deus sabe o que faz, agora essa pessoa descansa. O que nós queremos ouvir no momento de luto? O que nós podemos fazer no momento de luto? Como se fecham, né, as portas? Será que a gente quer fechar todas as portas? Então a gente vai falar sobre isso. Não preparei nenhum material, a gente vai falar sobre algumas coisas que eu já tinha pesquisado, e a gente vai falar então sobre o luto. Tanto que se for alguém que nós perdemos, ou em algum momento, como que a gente pode apoiar alguém que perdeu, né? Eu vou usar a palavra às vezes perdeu, mesmo que eu não acredite que nós perdemos ninguém, porque no fundo, ninguém é de ninguém, mas a gente tem uma separação, né, temporária, até o reencontro em algum momento. Eu vou só falar um oi, que tem umas pessoinhas aqui falando boa noite, a Adriana André tá falando boa noite, o Eduardo Vieira falando, oi, estou no avião e assistindo você, que legal, muita gente aqui já junto com a gente. Então vamos lá. E vocês podem compartilhar, tá, pessoal? Se vocês quiserem vir aqui também comigo, cara a cara, só falar assim, Débora, eu queria fazer uma pergunta ao vivo, tá? Aí eu te trago aqui também na câmera pra gente conversar juntos. Algum de vocês já chegou um momento em que vocês tiveram que realmente dizer o adeus? Vocês já tiveram aquele telefonema ou aquela notícia, né? Em que alguém que você ama, alguém que você conhece, alguém que você admira, ou mesmo alguém que você não goste. Mas quando você recebe aquela notícia que essa pessoa já não está mais aqui nesse plano espiritual que nós vivemos, como que a gente reage? Primeiro, eu vou dizer que não existe nenhuma maneira correta de reagir. A primeira coisa é o não julgamento. Não importa o que acontece. Tem pessoas que os animais na vida deles são como se fossem pessoas. Ou melhor, não são pessoas, são animais, mas com o mesmo nível de apego, de carinho. E quando o animal, nosso animal, morre, nós também passamos o mesmo processo do luto. Quando a gente fecha um relacionamento e aquela pessoa talvez muda para um outro país e talvez perdemos completamente o contato, também é um tipo de luto. Mas nós vamos falar aqui naquele tipo de luto real em decorrência a uma morte física de uma pessoa, tá? Como que você reage? Você já passou por alguma coisa assim? E se vocês quiserem compartilhar, por favor, coloque aqui nos comentários. Alguém, a Dilécia acabou de falar, boa noite, meu avô faleceu ontem. Meus sentimentos, Dilécia, meus sentimentos mesmo. É um momento, sim, é um momento triste, é um momento de perguntas. Mais perguntas do que respostas, não é assim? É um momento único da pessoa que fica. Porque a saudade é nossa, né? E todo mundo tem uma maneira diferente de reagir à notícia do luto e ao luto também. Mas o que é o luto? O luto é aquele processo da minimização do adeus, certo? Se eu estou dando o meu significado, realmente é um processo. Ninguém
Ninguém tem a mesma reação quando alguém morre. Se você recebe aquele telefonema de alguém que você preza tanto, alguém que você ama tanto, e essa pessoa, de repente, né? E sempre é de repente, porque mesmo aquele que está numa cama de hospital e está passando por a doença, ninguém nunca espera aquele momento exato. E no fundo, mesmo que a gente fala que nós estamos preparados, na verdade, é um preparo despreparado. Porque no fundo, nós não temos esse pleno poder nas nossas emoções, de como iremos realmente agir, né, no momento. Por isso que a gente primeiro não pode julgar ninguém. Primeiro a gente não pode julgar a reação de ninguém e como essa pessoa passa pelo luto. Quando a gente vê alguém em que o avô, ou a mãe, ou o filho, alguém morreu, nós imediatamente queremos ajudar, queremos fazer alguma coisa para aquela dor. E, na verdade, quase todos os estudos, eles todos nos direcionam para que a gente possa somente estar disponível para a pessoa que está passando por aquilo. No fundo, poucas palavras vão ter tanto valor quanto como a sua presença. Como a sua presença, às vezes nós não podemos nem ficar presentes fisicamente, né? Estamos longe, mas disponível para a pessoa, na hora dela, do que ela quiser falar. Se ela quiser apenas chorar, às vezes você só precisa sentar e deixar que a pessoa saiba que você está do lado dela. É muito importante isso. Muito importante a gente saber que a única coisa que às vezes nós vamos poder fazer é só dizer, eu sinto muito, eu estou aqui quando você quiser falar. Você quer que eu vá para sua casa? O que você precisa? Né? É muito difícil, porque às vezes alguma pessoa diz assim, a pior coisa de ouvir é que Deus sabe o que faz. Tem gente que vai se revoltar com uma frase dessa. Porque às vezes uma mãe que perde um filho e escuta alguém dizendo, Deus sabe o que faz, era a hora dele. Essa pessoa, o psicológico dela não consegue realmente entender uma coisa tão racional num momento tão emocional, né? Então a gente só precisa estar lá, sem palavras, sem julgamento, e é claro que cada um faz o que pode para aquela situação. Nós todos, ninguém quer causar mais dor num momento tão dolorido, não é assim? A Dilécia diz, obrigada, Débora, nunca estamos preparados mesmo, sabendo que isso vai passar. Exatamente, a gente nunca está preparado. No fim das contas, nós estamos sempre esperançosos, né? E nós não temos esse poder. Nenhum médico, ninguém tem o poder de dizer exatamente qual será o momento. E mesmo sabendo, nós também não temos ideia de como a gente vai reagir. Não existe esse preparo. O preparo existe é o da aceitação, de ter um pouquinho mais de ternura com a pessoa, de paciência, de não ser tão não ter tão palavras negativas, fortes, mas para a gente, pelo menos, tentar, né? Tentar conseguir ter um pouquinho de ternura nos momentos difíceis. Então, vamos lá. O que o luto, quando acontece com a gente? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, eu gosto muito dela, ela é uma psiquiatra, e ela dizia que existe um processo em que as pessoas passam quando acontece o luto, quando acontece a morte. E esse processo geralmente tem 5 etapas. Agora vamos perguntar a vocês. E vocês podem levar isso para um animal, para um relacionamento, para alguma coisa que realmente é tirado de você e como se fosse uma morte, vamos colocar, uma morte física ou uma morte de um sonho, uma morte do que você quiser colocar. Claro que eu vou falar aqui de uma morte de uma pessoa física. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela dizia que a primeira etapa, quando a gente recebe uma notícia que alguém partiu, é a negação. Geralmente a gente a gente não acredita, não é? Não, eu não estou acreditando, isso não é verdade, não pode ser. Tanto que muitos de nós precisamos ir ver a pessoa no caixão para realmente acreditar. Enquanto a gente não vê, a gente não entende que isso realmente é verdade, é um fato. Muitas pessoas têm que dirigir até o hospital, têm que realmente ter uma confirmação maior. Então, a primeira reação, geralmente, é a reação da negação, de não acreditar. Isso a gente vai ver que é uma reação de não acreditar,
com uma pessoa ou até mesmo com um relacionamento. A gente não quer acreditar, porque é um baque tão grande no nosso emocional. É, na verdade, o número um. O número um na escala de estresse. Existem vários estresses. No home stress, aqui existe, né, uma escala que vai medir o seu nível de estresse. E a perda, principalmente a perda do seu cônjuge, uma perda, né, a morte, é o estressante maior que o ser humano pode passar. Então, essa negação, ela é natural. A gente não precisa falar, não, isso aconteceu mesmo, está acontecendo, porque a pessoa demora ela até absorver o fato de que isso é verdade. Então, a primeira coisa é a negação. Depois da negação, nós vamos passar por um momento de, às vezes, barganha, negociação. É quando você chega, às vezes, no hospital e mesmo que você chegue lá e o médico está fazendo... ele está tentando reviver, né, a pessoa ali com antigamente era o boca a boca, a respiração boca a boca que se falava, né, a cardiovascular agora, e você vê e o médico diz, a gente não pode mais continuar, essa pessoa já não está conosco. E mesmo assim você quer barganhar, não, você tem que continuar, às vezes nós barganhamos uma coisa que já aconteceu, e a gente tenta, às vezes a gente tenta fazer barganha até com Deus, não deixa que isso seja verdade, e a gente quer aquela negociação, será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu gosto de ver que, é interessante a gente ver que nós usamos talvez até um método de troca, né, uma trocadinha, uma culpa. Meu Deus, será que é por causa disso que eu fiz? Mas se o Senhor não fizer, se você não deixar isso acontecer, eu faço isso. Então a gente vai ver que a gente começa a entrar numa barganha para aquele momento não realmente estiver acontecendo, ou se tem alguma maneira de reverter. Esse é o momento da barganha. Depois do momento da barganha, vem o momento da raiva. É um momento em que a gente começa a entender que aconteceu, a morte aconteceu, e agora a gente vai ficar com raiva. A gente vai passar um momento de irritação, nós vamos ficar... sabe, aquele sentimento de por que que isso aconteceu? Por que isso aconteceu com o meu filho, com a minha mãe, com o meu gatinho? Por que teve que ser essa pessoa tão boa, que era uma pessoa que fazia tudo aqui para todos? Por que Deus teve que levar? É aquele momento realmente de frustração, é o momento dos porquês, né? E eu gosto muito de falar com as pessoas para no momento certo, e é claro que é saudável sentir esse sentimento, é um processo natural. A gente não vai fazer de conta que nada está acontecendo. Esse o maior problema é quando a pessoa não está passando por um processo natural, quando ela realmente se fecha completamente, quando ela não tem nenhuma reação. É aí que a gente vai preocupar mais ainda. Mas se a pessoa está passando um momento dela, primeiro de negação, depois ela vai passar de barganha, de sentindo algum tipo de culpa, depois ela vai sentir raiva. Isso é normal, isso a gente tem que lembrar de não culpar essas pessoas, deixa ela passar o processo delas no minuto que ninguém está machucando nenhuma outra pessoa. Então, o momento de raiva, ele também é normal. O que não pode é ficar fixado em nenhuma dessas etapas. Nós temos que trabalhar esse momento. Então, quando você vê que alguém está com raiva do mundo, com raiva de Deus, com raiva do médico, e algumas pessoas dentro do hospital, elas já estão procurando quem elas vão processar porque aconteceu aquilo. É normal passar por esses sentimentos. O que não pode, gente, é realmente cristalizar este sentimento no nosso coração. Cristalizar esse sentimento em que a gente agora decide viver a nossa vida na raiva do porquê que essa pessoa foi embora. Mas a gente pode lembrar e trocar o porquê e colocar para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Para que eu, talvez agora, faça algumas coisas diferentes também. Para que eu honre quem essa pessoa foi, para que eu agora descubra o que realmente vale a pena na vida. Às vezes a gente pode mudar muita coisa na nossa vida mudando as nossas perguntas. Às vezes tudo que a gente faz é dizer por quê, por quê, por quê. E nós não perguntamos para quê? Para quê que isso está acontecendo na minha vida? Para que eu mude em algum momento? Para que algo maior aconteça? Então, se a gente começa a mudar o porquê do para quê, a gente deixa de ser ofensivo e a gente começa a estar numa posição de recepção.
das respostas, viu? Do minuto que eu paro de falar por que isso está acontecendo, por que você fez isso, e do minuto que eu estou numa ofensiva, mas no minuto que eu falo assim, para que isso está acontecendo? Agora eu me coloco numa posição de recepção. Eu quero as respostas sem agressividade. Então, naquele momento da morte em que acontece e as pessoas começam a passar pela raiva e querem dar demandas nos médicos, querem saber por que isso aconteceu, por que alguma pessoa não levou essa pessoa no médico antes, ou por que uma pessoa tão boa pode ter morrido. Então, esse momento de raiva, ele é natural, mas não seria natural tê-lo por muito tempo, porque isso pode cristalizar num sentimento, numa emoção. Depois do momento de raiva, nós vamos lembrar, primeiro a gente começou com a negação, depois da negação dos fatos, a gente entra na fase do troca-troca, da barganha. Depois da barganha, a gente passa para o movimento da raiva. Depois do movimento da raiva, a gente começa no movimento da tristeza. Aí é onde que, geralmente, 3 semanas depois da morte de alguém, quando todo mundo começa agora a assumir as suas tarefas nas suas vidas, e as pessoas começam realmente a voltar ao trabalho, e realmente limpar a casa, e agora está na hora de assinar alguns papéis, e desfazer, às vezes, das roupas. Este é um momento que traz uma tristeza imensa. E é interessante a gente lembrar que isso não é depressão. Depressão seria se isso vai depender muito da quanto tempo isso dura, né? Mas seria uma depressão reativa. Então, a depressão reativa, ela quer dizer que ela está reagindo a um fato. Então, se alguém na sua vida morreu, desencarnou, qual é o termo que você quiser usar? Mas você vai estar reagindo por aquilo, né? Você tem um porquê. E geralmente não é uma depressão. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a morte, muitas das vezes, é apenas você estar reagindo àquilo que aconteceu. Então você está passando um momento de tristeza, o que é completamente normal. É muito pesado quando você alguma pessoa que você ama tanto acaba de morrer, e algum tempo se passou e você se encontra muito triste, e alguém diz, você está com depressão, você precisa de remédio, A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não significa que você esteja com depressão, mas que você esteja triste por causa de um fato. E isso é natural. Se a gente também vai para a caminhada de tudo a gente ter que medicar os nossos sentimentos, nós nunca vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, a realmente compreender, né? Para que eu estou sentindo isso? Para despertar, talvez, a alegria de viver? Será que é para despertar as minhas metas, né? A Ângela está falando algo aqui. Eu sinto essa tristeza agora, mas estou bem e com muita saudade. Fez 1 mês. Ela disse que o pai dela, né? Meus sentimentos, Ângela. E realmente, você está, né, falando exatamente o que a gente está o que está sendo colocado aqui. Você sente essa tristeza. É o seu pai. É uma pessoa que você gostava imensamente, que você ama, que você continua amando, né? Porque o amor nunca morre. E é legal a gente lembrar disso, que uma pessoa pode não estar aqui presente conosco, mas o amor dela vai ser sempre carregado conosco. E também com ela, né? Depende das suas crenças. Eu, sendo espírita, eu não tenho dúvida de que essa pessoa continua existindo. Então, é interessante a gente trabalhar essa tristeza e nunca também parar pai e mãe. É muito difícil, Ângela, muito difícil sim. E não adianta, gente, a gente tomar medicamentos para aliviar emoções. As emoções, elas têm que acontecer. Nós temos que entender que as emoções são verdadeiras e elas estão ali dentro da gente para que a gente cresça com elas. As emoções, elas são reações também. E se a gente toma um remédio para todas as nossas emoções, isso é muito perigoso. Existem os remédios, mas esses remédios devem ser tomados, sim. Eu não sou contra remédios de nenhum tipo de problemas mentais, de reações que já não estão sendo normais, que já se tornam uma doença, que se torna um caso em que te coloca em perigo, entendeu? A sua saúde mental, a sua saúde física. Mas a gente tem que lembrar que esse momento de tristeza, Ângela, ele, com certeza, e eu não consigo imaginar, porque eu ainda tenho os meus 2 pais, mas é uma tristeza que
como você disse, eu estou bem e com saudades. É uma tristeza que não é uma tristeza revolta, é uma tristeza saudade. E a gente tem que lembrar uma coisa muito séria desse negócio da culpa. Da gente também não carregar a culpa. Por que eu não fiz isso? Eu deveria ter chegado mais cedo. Será que eu não pude pegar o avião e ir? A gente tem que deixar. E temos que lembrar também da gente não ser aquela pessoa que julga o outro. Como assim sua mãe está passando as últimas horas no Brasil e você não está lá? A gente tem que ter muito cuidado. É algo que eu escuto demais. Pessoas julgando, pessoas como se a pessoa já não tivesse completamente desnorteada, né? Às vezes ela não pode sair do país que ela mora por questões da vida dela mesmo, e sempre existe alguma pessoa, eu não digo sempre, mas às vezes existe uma pessoa que com os julgamentos dela, ela é capaz de redirecionar a vida de uma pessoa pela culpa. Nós temos que ter muito cuidado em apontar dedos do que alguém deve fazer ou não fazer. Essa tristeza, então, voltando na parte da tristeza, ela é um sentimento normal. Ela tem um tempo. A gente vai falar, mas quanto tempo eu devo ficar triste por o falecimento do meu pai ou da minha mãe? Não existe, não existe. Antigamente existiam. Os psicólogos colocavam uma linha de tempo, mas depois dos estudos e realmente da razão, nós vimos que isso é impossível, por tempo no sentimento do outro. O que não pode é você parar realmente a sua vida, o trabalho com a sua emoção, e você passa 2 anos e você ainda se encontra na mesma condição. Porque aí já virou uma doença. Aí sim a gente já está falando de depressão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E também não existe essa linha do tempo. Quanto tempo que eu vou ficar em negação? Quanto tempo que eu vou ficar na fase da barganha, pedindo, fazendo promessa, né? Quanto tempo eu vou ficar querendo acusar todos os médicos? Quanto tempo eu vou ficar com raiva? E às vezes, essa raiva, se a gente não tomar conta da raiva, ela pode virar uma coisa tão amarga que a pessoa vai viver em função de provar alguma coisa. E não é bem por aí, né? Agora, a tristeza, é isso aí. Eliette diz assim, a tristeza vai virar saudades. Exatamente. Não é a tristeza revolta. É isso que a gente tem que lembrar. A tristeza revolta, ela não faz bem. A tristeza revolta só vai trazer revolta, só vai trazer doenças para você. Mas aquela tristeza em que um momento você vai pensar na pessoa, mas com ternura. Pensar nela como se, ai, que vontade de dar um abraço. Mas aquele seu pensamento viaja como se fosse algo de ternura, né? Então a gente vai sentir saudade, porque a saudade, né, é sempre a gente pensa em alguém que a gente ama, em qualquer lugar, se ela esteja viva ou ela já faleceu, mas a gente sente. A saudade é realmente, né, Chico Xavier dizia, a saudade é o amor que fica. Então, a saudade não é um sentimento ruim. Depois que passamos agora pela tristeza, aí a gente vai para um momento de aceitação. Aceitação de quê? Ai, será como eu não consigo aceitar que fulano morreu? Eu não consigo aceitar que Deus fez isso comigo, eu não consigo. É esse sentimento que a gente vai ter que trabalhar, esse momento do luto. Eu tenho que aceitar os fatos. E quantas vezes a gente começa a ter problemas de ansiedade, ataques de pânico, porque a gente tenta controlar algo que é incontrolável. Quase sempre a nossa ansiedade está ligada diretamente ao controle de coisas que não são controláveis. Então, principalmente quando você quer controlar algo que já se passou. Já fizeram isso alguma vez, pessoal? Tentar controlar algo que já passou? E você fica remoendo aquela cena na sua cabeça, se eu tivesse feito isso, por que eu não cheguei mais cedo? Ai, como que eu não consegui dar um último abraço? Isso é um veneno que nós estamos tomando, o veneno da culpa, o veneno de... E não é necessário. Ninguém, eu não conheço, de verdade, eu não conheço ninguém que faria isso, entendeu? Com uma má intenção. Ai, eu não vou abraçar fulano porque eu sei que eu não vou ver ele. Nunca. Nós sempre fazemos o que a gente acha certo no momento, com o conhecimento que a gente tem naquele dia. Então, quem é quem para julgar, né? Então, quem somos nós para nos julgarmos? Então, a gente tem que lembrar que a aceitação dos fatos é simplesmente dizer, eu fiz o melhor que eu podia.
essa pessoa já não está comigo, mas eu quero mandar para ela todo o meu amor. Se eu não tive, se você não teve a oportunidade de falar, fale agora. Diga a ela o quanto que ela é amada, né? E a gente não tem que viver no passado, querendo controlar alguma coisa que passou. Isso é realmente uma chave para vários distúrbios emocionais. Vários distúrbios ligados à síndrome do pânico, à síndrome da ansiedade generalizada, tudo isso. Pois se a gente não consegue controlar nem o futuro, imagina a gente tentar controlar o passado, né? E todo mundo tem um momento único aqui na Terra. Todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua missão, todo mundo tem algo que vai deixar saudade, todo mundo tem algo que vai parecer que não deixou feito. Mas nós só precisamos de saber que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. Eu tive a oportunidade de viver com ela, que seja alguns dias, alguns anos, algumas décadas, mas quando nós fechamos essa porta da aceitação, nós entregamos a Deus, nós entregamos em que nós não temos esse poder de culpa, de julgamento, a gente simplesmente aceita o fato. E assim é a vida. É a única certeza que temos, né? Que vamos algum dia também partir para um outro plano espiritual. E se a gente faz isso carregando uma mágoa muito grande da gente mesmo por não ter ficado mais tempo, isso vai com certeza adoecer os nossos órgãos físicos. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, então ela diz, né, esses 5 processos do luto. Primeiro é a negação, segundo é a barganha, terceiro é a raiva, quarto, tristeza, quinto, aceitação. Eu gosto de adicionar a Débora aqui, tá? Estou adicionando que é realmente o perdão de tudo. O perdão e encerramento. Perdão, encerramento e amor. Então, é como se fosse um pacote final, em que você perdoa tudo que vier na sua cabeça, de ruim, de dúvida, tudo aquilo, você perdoa. A palavra perdão, o significado mais lindo que eu já achei é perdão, perdoar, é desistir de que o passado poderia ter sido diferente. Então, quando você perdoa alguém, ou quando você se perdoa, você desiste que o passado poderia ter sido diferente. Você entende que não existia algo para prevenir aquele momento com aquela pessoa. Mesmo que todas as forças da natureza tentassem, era exatamente o que, no grande esquema e no grande planejamento de tudo. Então, quando a gente agora para de brigar com o passado, e nós entendemos, nós fechamos aquilo, e aí a gente perdoa. A gente começa a perdoar, ao invés de querer ser aquela pessoa que vai dar demandas em todo mundo, romper elos com as famílias, dizer por que você não cuidou melhor, por que você não... Porque quando alguém falece, é uma oportunidade de redimir várias diferenças e indiferenças. Ou então, será uma porta aberta para que a família completamente agora também, de certo modo, cada um vai morrer na vida do outro, num nível emocional, num nível presencial. Então, a escolha é nossa. Quando a gente decide, eu quero perdoar tudo que eu tive com essa pessoa que faleceu, se foi um pai, uma mãe, um irmão, que você olhe para trás, até mesmo um animal, por que não? Quantas pessoas, às vezes, têm que chegar e levar o animalzinho para ser sacrificado, porque o animalzinho já está com tanta dor, que o animalzinho agora, você fica com ele, talvez seja até por um egoísmo inconsciente. Mas aí, algumas pessoas, depois que levam o animalzinho para ser sacrificado, ela começa a ter um arrependimento enorme. Por que eu fui fazer isso? Porque você tem que se perdoar e dizer, eu fiz tudo o que eu podia fazer com o melhor material que eu tinha na minha cabeça, nas minhas mãos. Eu fiz o que eu achei que era certo. E realmente, quando a gente faz as coisas com amor, a gente não precisa se duvidar. A gente também, às vezes, pode ter culpas reais de coisas que realmente podemos falar, meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Por que eu decidi isso e não decidi aquele dia ficar com a pessoa? Por que agora eu mando flores na hora do funeral, mas eu nunca dei uma flor enquanto a pessoa estivesse viva? A gente tem que lembrar
que não precisamos de culpas, mas isto é uma oportunidade para que você comece a fazer isso com outras pessoas ao seu redor também. Então, isso é perdoar, desistir de que o passado poderia ser diferente, mas aprender com o passado e realmente começar a mudar o seu futuro. Porque com certeza essas pessoas que estão aqui, todas que fizeram um comentário, que já perderam alguma pessoa, que alguém que você ama já morreu, ou você está passando por aquilo agora, com certeza você tem outras pessoas perto de você, que às vezes toda a atenção que você está dando para quem já se foi, de uma maneira equivocada, ao invés de ser uma saudade, é uma rebeldia. Então, quando você coloca realmente a saudade, o amor para aquele que já se foi, e agora resolve fazer algumas coisas diferentes com aqueles que estão. Porque a gente também tem que lembrar, às vezes uma mãe que perde um filho, eu não consigo imaginar uma dor maior, mas ela se torna também, ela também não morre junto com o filho, mas ela morre também para os outros filhos. E é esse o problema. Os outros filhos se tornam órfãos de uma mãe ou de um pai vivo, porque um deles, né, morreu. Então a gente tem que lembrar que nós também continuaremos a ter grandes oportunidades de fazer muito bem, de amar mais, de ficar mais próximos aos nossos amores. Quanto tempo? Pensem, pessoal, nas 5 pessoas que você mais ama no mundo. Se não tiver 5, pense em 3. Pense em 3 pessoas que te fazem bem. Às vezes você tem uma amiga, você tem um familiar, pode ser uma pessoa que você trabalha, que sempre faz um gesto de caridade. Então, pense nas 3 pessoas que mais te faz bem no mundo. De verdade, aquela coisa sem interesse. As 3 pessoas que você mais ama. Quanto do seu tempo você dedica a elas? E às vezes é essa a lição. Depois de tudo que se passou, depois que o luto se fecha e que você perdoa, que você decide realmente fazer alguma coisa agora diferente, para que numa próxima vez a sua dor agora seja mais uma dor saudade do que uma dor rebeldia. Porque a dor, ela é inevitável, né? Agora, como se diz oh meu Deus, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Mário Quintana dizia isso. Então a gente vai lembrar que o sofrimento, ele tem a duração que você quer, que você permite que ele tenha. A dor, ela vai existir, mas o sofrimento você consegue manejar o tempo que você vai sofrer. Então esse período de luto é só você que vai estabelecer. Também não existe que esses 5 processos é um processo, é uma teoria. Ninguém tem que aderir e dizer, nossa, esse processo é sólido, é assim mesmo. Não. Às vezes você vai passar por um, voltar, passar por outro. Às vezes você não vai ter um deles. E às vezes vai ter alguma coisa extra que não tem nada a ver com esses 5. Então, é uma teoria de como esse processo de luto acontece. Mas é uma teoria bem válida, né? A gente passa negação, barganha, raiva, tristeza e aceitação. E depois, o que eu coloco é o perdão e o amor. Aí sim é um fechamento daquela dor. A dor sempre vai ter um pedacinho no nosso coração, mas o sofrimento já não cabe mais nele. Vamos pensar então, pessoal, encerrando esse café psicológico, vamos pensar assim, nas 3 pessoas que você mais ama no mundo. E quanto tempo você fica com cada uma? Será que aqui, depois do café psicológico, está na hora da gente realmente ligar para uma delas? Será que está na hora? Quanto tempo se passou em que uma dessas pessoas você não manda um e-mail, você não faz um live com ela, você não manda um text com um retrato recente seu, ou você não manda um presente ou uma flor, não é assim? Quem aqui vai ali no supermercado, compra um buquê de flor, às vezes por $9 ou menos, e você pode pegar uma flor do buquê e dar para as pessoas que você ama. É tão lindo quando você dá alguma coisa para alguém, principalmente que não tem data, não é aniversário, não é Natal, não é nada, nenhuma data especial. E você tira algum tempo do seu dia para dar para ela uma flor que você comprou ali na esquina. Isso é que é realmente entender o que o luto pode fazer para nos fortalecer como seres humanos, ao invés de nos destruir.
Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer pergunta, qualquer colocação, por favor, pode deixar aqui. Um grande beijo e eu vou falar um oi com algumas pessoas que estavam aqui, tá joia? Deixa eu ver aqui algumas das pessoas. A gente tem a Márcia, o Leduard, temos o Roberto, a Adriana, a Alicia, temos o Fábio, a Heather, Nicole, temos o Sebastian, a Valéria está aqui conosco, a Dilécia está aqui conosco, o Flay Costa está aqui, a Flay Costa está aqui conosco, Ângela Rodrigues, Luiz Pereira está aqui também, Ângela Rodrigues, ela está aqui conosco, sim, a Vera Lúcia Moreira, temos também a Sandra Cidrim, temos a Eliette, temos a Glessi, está aqui conosco, Caroline Bugran, a Silka, Sandra Fernandes, o Kimo Smack, nós temos a Giza, a Zenólia Lima, o Red Patrick, Cícero Alves. E aqui, Luana Cristina, Germison Rose, Lu Rodrigues, Rosana Limas, achei que tinha acabado, Dalvete Correia, Fabrício Albuquerque, Eliette, muito obrigada, Eliette, muito bom que você gostou. Marlon Vilela, Minas está aqui, Domênica está aqui conosco, e muito obrigada, boa noite, a Ângela diz, boa noite para você, Ângela, e a Dilécia diz beijos, beijos, minha amiga, que Deus conforte os corações de todos aqueles que perderam alguém amado, e que conforte os corações da família, mas que a gente lembre sempre que o amor dele é abundante, e o nosso também pode ser. Grande beijo para todos vocês.